como estamos muito mais dispersos com os dispositivos móveis e não sei o quê, acho que é mesmo importante esta coisa de ir à sala de cinema ou em casa, mas sem distrações, e mergulharmos naquilo que o autor nos propõe. Na Primeira Guerra Mundial, uma das guerras mais mortíferas do século XX, um grupo de quase 100 portuguesas participaram na guerra. De onde vieram? Que família deixaram para trás? Por que foram e que sonhos e desejos tinham? O filme Damas, já em exibição, resgata a história pouco conhecida das damas enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa, mulheres da alta sociedade que, em plena Primeira Guerra, partiram para a França, com a missão de construir um hospital para apoiar o corpo expedicionário português. A dona deste olhar sensível e contemporâneo sobre um episódio praticamente desconhecido da participação feminina portuguesa na Primeira Guerra é a realizadora Cláudia Alves, que se formou em cinema em Cuba e que trabalhou como realizadora e diretora de fotografia em vários documentários em Portugal, em Cuba e na Índia. Olá, Cláudia, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. É um grande prazer estar a falar contigo. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui. Olha, há uma coisa muito curiosa, porque tu és ali da zona de Carnide, de Benfica, onde tu nasceu. Agora moras em Paris, não é? Já há 5 anos foste para lá. Exato. É melhor viver lá para fazer cinema? Ou tens mais meios, ou é porque está lá a tua família, ou porque é que preferes morar lá? Vai ser melhor. Ok. Eu mudei-me porque a minha cara metade teve uma proposta de trabalho lá. Ok. E eu acabei por acompanhar e estou muito feliz de viver em Paris. Acabei por ter também mais tempo para escrever, para pensar nos meus filmes, porque aqui acabava por me dispersar com outras atividades. Muito bem, é muito engraçado, eu tenho que falar nisto. Tu, quando eras mais nova, estiveste neste MCE, Movimento Católico de Estudantes, tiveste catequese na tua paróquia e que foi, tu dizes sempre, isso foi muito importante para a formação dos meus ideais. De facto, os valores cristãos são cada vez mais importantes na vida de hoje em dia. Achas que o mundo precisa muito destes valores cristãos e és uma cuidadora nata, que é engraçado, é uma coisa que tu dizes, eu gosto de cuidar das pessoas. E isso nota-se muito na tua maneira de ser e muito na tua maneira de fazer este filme. Por isso é que eu pergunto, valores cristãos são de facto uma coluna dorsal na tua vida? Acho que sim, e eu digo assim sem dizer com mais certeza, só porque não sou uma católica praticante neste momento, mas acho que vivo os valores cristãos de uma maneira prática no dia-a-dia. Tento não trair aquilo que foi tradição da minha família, mas não por isso, mas porque acredito e tenho fé. Muito gira a tua parte de Aroca. A família do teu pai é de Aroca, não é? Exatamente. É uma terra linda de morrer, eu gosto imenso de Aroca. Tem lá uns amigos meus, Vaz Pinto, que a gente ia lá passar muitos fins de semana e de facto tem um mosteiro lindo, um convento lindo, tudo aquilo é extraordinário. O rio é muito bonito e aquelas quedas de água e aquilo tudo, aquela serra, tudo aquilo é muito bonito, as morcelas doces e aquelas coisas... Os doces conventuais. Doces conventuais, o anho assado, e eu lembro-me de ver festivais de doces conventuais, que uma vez fui lá ver um festival de doces conventuais e estavam as cozinheiras mascaradas de freiras nas cozinhas a fazer os doces. Achei aquilo fantástico. No próprio convento. Sim, imenso comer aquilo tudo. Muito bem. E a parte também do Porto. A Praia do Malhão, ali na zona extraordinária, Costa Vicentina, era onde passavas as férias. Porquê? E a família ia para lá de férias? Íamos quando ainda nem sequer havia o parque de campismo do Citava. Sim. Íamos assim, tipo, acampamento de ciganos. Selvagem. E isso foi muito importante para mim, portanto, foi até aos 9 anos, íamos anualmente. Eu acho que não devo ter ido no primeiro ano, não é? Que fiquei com a minha avó. E depois interrompemos porque houve assim uma situação trágica na família. Morreu um irmão do meu pai, a esposa, os meus primos. Boas. E portanto, na vinda do Malhão. Portanto, para nós... Acidente. O Malhão ficou marcado com esse trauma. Pela positiva e também pela negativa. Exatamente. Mas foram anos fantásticos em que até tínhamos o jornal feito pelo meu tio, com a ajuda dos sobrinhos, que era o Malhinho. Que giro. Com as novidades e as notícias. Sim, e na altura não havia sequer... Portanto, nós tomávamos banho numa fonte de água doce, na praia, portanto era o mais próximo que eu posso imaginar de um acampamento assim selvagem. E é lindo porque são as praias
mais bonitas do país, é uma zona ainda muito, muito salvaguardada, e destas praias, Praia da Moreira, dos Mil Homens, todas aquelas praias, até à Rifana, a começar ali em Odeceixe, é extraordinário, de beleza, de coisa ainda muito selvagem. Só há pouco tempo fizeram passadiços, assim tiveram que fazer, mas havia muitas que são quase inacessíveis ainda, Sim, muito selvagem. Nós éramos os primeiros a entrar na praia e víamos boas memórias. pescadores, sim, foi muito incrível. Bem. No teu secundário fizeste Ciências e Artes, porque não querias limitar. Tu és muito talentosa e muito versátil, porque eras boa às ciências, adoravas matemática, adoravas física, mas também acabaste por estudar pintura e licenciaste em pintura, que é curioso. Eu gostei sempre de muitas coisas e de fazer muitas coisas. Ou melhor, ia fazendo bem e, portanto, as pessoas acham à partida então que gostava de tudo da mesma maneira. Exato. E não é verdade, não é? Sim, claro. Portanto, eu sempre gostei mais das ciências do que, por exemplo, da literatura. Das humanidades. Ok. Mas agora vejo que adoro história. E, por exemplo, pintura. Foste para pintura e licenciaste em pintura, aqui em Lisboa, ainda usas isso na tua visão estética de um filme, por exemplo? São conceitos que te ficaram? Ficaste com alguma coisa desse curso? Sim, com certeza. A estética, a cor? Acho que no início isso era mais evidente. Portanto, eu fazia, cada plano parecia um quadro, não no sentido tanto estético, mas mais de um momento decisivo na história. Cada plano era um quadro, portanto não havia tanto aquela ligação narrativa. Hoje em dia sou mais atenta à parte narrativa. Ok. Mas tento conjugar os dois, exatamente. Naturalmente. Acho que no filme talvez se veja um bocadinho também dessa pintura, pintura entre aspas. É engraçado essa tua estética, nota-se muito. É muito bonito o filme, muito bonito de imagem, e aquele esfumado que tu fazes de quando é as coisas antigas, e aquilo está muito bem conseguido. E está, de facto, esteticamente é um filme lindo de morrer. Fizeste Erasmus também em Milão, ali estiveste na Academia das Belas Artes, Belle Arte di Brera, em Milão, Academia. Barcelona, passaste por Barcelona uns meses, tinhas 24 anos, e aí havia outro programa, aqui não era Erasmus, mas era Leonardo da Vinci. Acabaste por ir a muitos festivais, conferências, tudo isso é que te aproximou um bocadinho do documentário do cinema, não foi? Foi. Não foi tanto na minha estadia em Milão, que aí estava mais próxima ainda das artes plásticas e da gravura. A gravura para mim foi algo muito importante, porque eu achava que era uma forma de democratizar a arte, portanto eu já sabia que não queria ficar ali na pintura de cavalete, portanto a gravura seria uma dessas formas de fugir. Depois começa a ir mais para a arte pública, como é que nós podemos intervir no espaço público, e no espaço público tendo em conta a opinião dos moradores. Portanto, acabei por participar num projeto comunitário no bairro de La Mina, que é ao pé de Besós, ou seja, em Barcelona, mas já muito perto do Rio Besós, quando estava a ser feita a transformação de Barcelona por causa do Fórum 2004. E nessa altura fui filmar. Portanto, a câmara era só uma ferramenta, ainda nem tinha ideia de fazer documentário, mas já era um meio que eu estava a usar para ouvir aquelas mulheres, até porque eu não sabia catalão e, portanto, eu ficava à escuta atrás da câmara. E aí comecei a desenvolver um bocadinho pelo gosto de estar presente na vida dos outros, de encontrar-me como contar também as histórias deles. Exato. Giro. E aí nasceu o teu gosto mais do documentário do que propriamente a ficção. Sim, é? Nem tinha ideia nenhuma da ficção. Adoraste nada. isso, Exato, ouvir adorei. pessoas, ir com o microfone. Exatamente. Isso é muito curioso, como te veio essa vertente do documentário. E eu até conto que, quer dizer, eu não me esqueço que até hoje uma série de exposições, eu ia muito à Caixa Fórum, que é no centro de Barcelona, ver exposições, tinha uma grande mediateca, na altura a internet ainda não era assim tão, sim. Não chegava tudo a casa, não é? Claro. Então eu ia para lá, via filmes, até aí eu penso que na faculdade sentia-me um bocado assoberbada com muitas coisas, também pertencia ao movimento católico de estudantes, enfim, tinha sempre fim de semana ocupados. Quando estive em Barcelona era assim uma espécie de residência artística, exato. E vi uma exposição incrível que esteve lá na Caixa Fórum, que se chamava Ficciones Documentales, e tinha artistas de todo o mundo que, de uma maneira ou de outra, pegando no documental, apresentavam as suas obras. E aí também aquele documentário do Abbas Kiarostami, aliás, com quem fizeste depois
Fiz um workshop com é ela. verdade. Já viste nesta altura, estas exposições engraçadas, as tuas primeiras referências não são filmes, porque de facto tu nunca foste cinéfila, tu és a primeira a dizer, não, nunca fui cinéfila, não. Eu descobri o cinema tarde, aos 28 anos, é que eu decidi que ia trabalhar nisso. É necessário esta vocação tardia. Não sei se isso também se deve ao facto por exemplo, em casa não havia leitor de VHS, já as minhas amigas tinham, o meu pai só tinha daquelas cassetes mais pequeninas, porque o meu pai filmava nas férias e não sei o quê, portanto não tinha o outro formato. Mas pronto, podia não ter e ter ido procurar de outra maneira, isso não era impeditivo. Não era impeditivo, mas de facto não. E ainda hoje em dia não sou uma devoradora de filmes. Gosto de ver um bom filme e seleciono, mas nem vejo séries na Netflix, enfim. Não vês? Não. Engraçado. Praticamente não vejo, só se me chamarem muito a atenção, é imperdível. Ou o tema que não podes perder, exatamente. O que te serve ou até podes usar para outras coisas, para a tua pesquisa, não é? Como usaste e faltaste usar. Afinal, existe uma forma de arte onde eu me sinto inteira. Quando começaste a fazer estes comentários, é muito bonito esta frase, a satisfação era imensa e a partir daí nunca mais quis deixar de trabalhar em cinema. Porquê é que o cinema tem assim de tão importante como arte? O que é que tu dirias? Porquê é que é tão importante? Agora estou a pensar é a sétima arte, estou a pensar em relação às outras artes, o que é que torna o cinema tão música, em relação à música, à literatura? Eu acho que o facto documentário, neste caso. Sim, o cinema eu aí acho que me referia mais ao documentário, porque eu percebi que, quer dizer, consigo estar com as pessoas, com quem quero e ter um pretexto, no fundo, é ter um pretexto para ir ao encontro destas pessoas que estão a viver uma realidade que eu não conheço e que eu quero entrar, quer dizer, eu entro de cabeça, não é ler nos livros. Interessa-me um tema, vamos ter com as pessoas. Exatamente. Pronto, não quer dizer que não haja uma investigação prévia, naturalmente. Claro, importante esta curiosidade pelo outro, não é? Exato. As experiências em contextos diferentes do que tu viveste. Sim, também. E passar isso. Sim, eu acho que sim. Agora já tenho essa consciência, porque já passaram alguns anos, mas quando a pessoa está a viver pela primeira vez, quer dizer, nem nunca tinha viajado assim muito, não é? Só começo a viajar mais quando vou para Barcelona, quer dizer, Milão foi a minha primeira experiência fora de casa, digamos assim, foi importantíssima, e nós percebemos a escola não é tudo, claro. Quer dizer, já sabia, nem não é? tudo se aprende nas escolas. Mas de facto eu acho que o facto de unir o som, a imagem, e nós termos ali 50 minutos, 1h30 para falar ao espectador, quer dizer, eu não estou a dizer que se faz os filmes só a pensar no espectador, mas sim, quer dizer, depois podemos, eu também estou a pensar como espectadora. Tenho ali 50 minutos em que eu estou só a ver aquilo, de facto estou numa espécie de cápsula do tempo. De bolha, exato. E as pessoas estão a captar, estão agarradas àquelas, a ouvir, beber aquela história que estás a contar. E cada vez é mais importante, não é? Porque como estamos muito mais dispersos com os dispositivos móveis e não sei o quê, acho que é mesmo importante esta coisa de ir à sala de cinema ou em casa, mas sem distrações, e mergulharmos naquilo que o autor nos propõe. Acho que é mesmo muito diferente nas artes plásticas, eu fui percebendo mesmo indo vendo ir ver exposições. Eu dispersava-me muito mais, quer dizer, gostava de um filme, para mim acaba por ser muito mais redondo. Bom, falemos, cada obra é uma obra, claro, e não dá para comparar, mas eu digo como autora. Tu tiveste algum filme ou filmes ou documentários, então neste caso, que te tivessem marcado para a vida? Tu disseste, olha, uma coisa que eu vi maravilhosa que nunca mais me esqueci. Eu lembro-me, por exemplo, o DOC Lisboa e o Indie Lisboa foram grandes escolas para mim, porque, festivais, não é? Porque os filmes eram filmes de autor, e lembro, por exemplo, o Santiago, do Moreira Salles, sei lá, outros filmes, pensando na ficção, Lucrécia Martel. Ou seja, são autores, pronto, já para não falar dos clássicos, a Agnès Varda, quer dizer, a Agnès Varda é mesmo importante, porque a Respigadora e como é que é? Eu e os Respigadores. São mesmo filmes em que nós percebemos, é pegar numa câmara e o Alain Cavalier, pronto, até podiam ter sido filmes que eu já tivesse visto em casa, mas no grande ecrã é completamente diferente. É outra escala. Mas muitos deles eu descobri no DOC Lisboa e no Indie, posso mesmo dizer que é importante. E também na Mostra do Panorama, aí mais filmes nacionais. De regresso a Lisboa, depois de Barcelona, frequentaste então um curso de documentário na Videoteca de Lisboa, e com Margarida Cardoso, que ainda hoje é tua amiga, e daí até decidir ir para Cuba,
para estudar cinema à séria foi um pulo, como tu dizes. E então tiraste este curso entre 2008 e 2011, estes 3 anos, de realização de documentários na Escola Internacional Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños. Estamos em Cuba, uma escola extraordinária. Tu dizes, a minha vida divide-se em antes de AC e DC, antes de Cuba e depois de Cuba. Porque, de facto, foi uma escola que te marcou. Uma escola, primeiro, tem uma história fabulosa, não é? Fundada pelo Birri, pelo García Márquez e por tantos artistas ibero-americanos de renome e de grande inspiração. E ali estavas com colegas de todo o mundo. Sim, eu queria estudar para fora, mas não, eu queria estudar cinema. Pronto, e queria uma escola prática, essencialmente prática. Podia ter ido para um mestrado, mas quer dizer, na Europa era caríssimo. Sim. Começo à procura de cursos, falam-me deste curso em Cuba, e eu pensei, em Cuba? Um curso de cinema? Pronto, desconhecia, lá está, nunca tinha ido procurar escolas de cinema. E depois, quando entro na escola e vejo a ata de nascimento da escola, vejo a maneira como se... A ata de nascimento diz que aquele é o lugar da utopia. Exatamente. Que a utopia não está em lado nenhum, mas está em alguma parte. Para que o lugar da utopia, que por definição não está em nenhuma parte, esteja em alguma parte. Está numa pedra lá, escrito por Fernando Birri. Exatamente. É extraordinário. E só isso, bom, juntando ao facto de eu ter conhecido, entretanto, um realizador que tinha estudado lá, que é o Eloy Enciso, e que mostrou um filme que eu adorei também num festival. Portanto, para mim, agora tomando consciência, os festivais também foram muito importantes, portanto, para conhecer pessoas. E tu estás muito, muito presente em muitos dos teus filmes também, e vais e frequentas. Mas do Uruguai, da Índia, dos Estados Unidos, do Irão, da Argentina, da Alemanha, é extraordinário. No início, sim. Agora tive um período um bocadinho parada a trabalhar também com outros autores. Mas mais, e se calhar, em viajaram aviões, ou em consultoria, ou sim. assistência disto ou Sim, daquilo, não é? Crescer, no fundo, também. Claro. Mas se aprende imenso com colaborar com outros e a aprender para depois fazer este trabalho extraordinário que fizeste. E no início também eu nem sempre Cuba. Tinha dinheiro para ir para todo lado, não é? Portanto... Então a tua vida passa por isto, e então aqui aprendeste à séria. Quando foste já tinhas 2 ou 3 documentários feitos. Sim, eu digo à séria, também foi sério o trabalho que eu fiz antes, mas portanto eu não tinha eu tive disciplinas, digamos assim, do cinema. Antes eu tinha estudado documentário, não é? Tinha aprendido som, direção de fotografia, mas aqui fui aprender mesmo cinema latino-americano, a história, o guionismo, o guionismo, a montagem, aprendi também o som, como é que a onda se propaga, como é que tinha que andar com pernas. Portanto, eu não fui só aprender realização. Eu, no primeiro ano aprendíamos tudo. Todas as funções e íamos rodando posições. E isso filmámos em película também. Isso também era muito importante. Tive acesso a laboratórios. Sim, era uma primeira experiência, mas pronto, o facto de também já estavam a explodir tudo o que era telemóveis lá, vivi 3 anos longe dessas tecnologias, o que pode parecer agora um bocado... Sim, agora absurdo, é impensável, sim. Impensável, mas lá era isso e quase sem internet. Portanto, a ligação Skype caía constantemente quando eu ligava à família. Exato. Mas isso permitiu-me estar ali numa espécie de residência mesmo, não vou dizer colégio interno, e prática, era uma muito mulher pragmática, portanto, aprendi à séria. Mas é giro, porque aí a forma como a construção sonora de um filme, treinaste na fotografia, as estratégias narrativas por trás da montagem, os fundamentos da escrita de guião, foi uma série de disciplinas e de técnicas que foste dominando. Eu ia fazendo um bocadinho de forma intuitiva, mesmo tendo aprendido algumas coisas antes. Foi fundamental. Aliás, eu comecei a trabalhar em formatos muito mais curtos, no guião de uma curta-metragem de 14 minutos, como é que os pontos de viragem, não quer dizer que existam fórmulas, mas no fundo organizei um bocadinho as minhas ideias e depois cá fora já fiz o que eu quis. Muito bem. Estamos ainda a falar desta tua formação, deste teu trabalho importantíssimo, desta tua passagem por Cuba, que de facto abre portas, certo? Quando a pessoa vem, tendo aquele curso, já eras mais bem acolhida nos festivais e nas encomendas, o que é muito curioso. Sim, e talvez mais do que... Também mudou um bocadinho a procura de documentário em Portugal. Eu acho que passou a haver muito mais gente a fazer documentário, isso nota-se. E estávamos em plena crise. Quando eu regresso é 2011. Plena não. Estávamos ainda num período de crise. Sim. E a verdade é que eu tive mais encomendas antes de ir
ou seja, Do que logo assim quando voltaste. Sim. quando voltei. O DOC No Lisboa aí entanto, também tem importância, eu acho. O DOC Lisboa sempre impulsionou muito, não foi? sempre, e Manteve criando ali aquela chama viva, laboratórios, exatamente. e sim, eu Foi muito participei importante. também nos laboratórios que eles fizeram, mas o que é para mim decisivo é a confiança que isso me dá para dizer, não, eu posso fazer disto, mesmo a minha profissão principal, porque eu dava aulas antes de ir Sim. para Cuba, era professora do ensino secundário, básico, Exatamente. De educação visual. e aquelas de coisas, sim. educação visual, geometria Sim, descritiva, sim, sim. e gostava Na muito, mas academia. quer dizer, não me via todo o tempo a fazer isso. A fazer o tempo Então, inteiro. decido não regressar à escola, não é? Pronto, isso fez com que eu tivesse que regressar também à casa dos meus pais, e antes de ter ido para Cuba já tinha uma... Como tu dizes, é os grandes desafios. A distribuição dos meus filmes e depois pagar as contas, porque de facto a vida de freelancer também não é fácil, eu sei, e portanto foi aí uma luta, uns desafios que tiveste sempre que enfrentar, obviamente. Exato, mas a confiança que me foi dada foi, eu conheço um montador em Espanha, um sonidista em Madrid, e portanto Sonidista. acabei por começar a trabalhar com pessoas que... Também Um freelancers amigo como tu, cubano que exatamente, estava exatamente. em Madrid, Sim, que acabou sim. por emigrar. Outro amigo está no País Basco, aliás, é um então montador atualmente. reuniam-se e O faziam- montador deste filme é que o Raul Barreiras, que é Ok. basco. Sim. Pronto, também formei equipa Muito. com os meus pares Boa. aqui Boa. em Portugal, mas essa confiança de que tenho um amigo ali ao virar da esquina. É boa, ajuda. É engraçado porque tu és uma mulher de armas e gosto muito também de formadora. Gostas de, vou fazer estas coisas e tenho que o fazer bem e tenho que o saber fazer bem. Tens esta noção. E portanto, a tua formação complementar nunca mais acaba. Imaginando realidade, a autoria no cine documental. Tiraste também estes cursos com a Universidade de Barcelona. Eu ainda estou a fazer o segundo módulo. Imagens, está a decorrer ainda, imagens em movimento no espaço, aquele workshop com o Abbas Kiarostami que nós falámos, videojamming, um curso, ilustração, outro curso, é muito engraçado, tu fizeste várias formações, curso de documentário, concepção e organização de exposições e catálogos, outro curso que tu fizeste. Mas, sobretudo, a docência é muito importante para ti. Tu sempre deves gostar de dar aulas, de certeza. Sim, porque sim, dás aulas há muito. muitos anos. Gosto Hoje em dia, muito, gosto mais muito. formação a professores, de educação para o cinema. Eu estou a ver estes cursos giríssimos que tu fazes. O workshop da Câmara, como extensão do olhar da República Dominicana. Esse aí foi... Exato, que fui Muito dar... giro, Foi na Escola de Desenho em Super Chavon. 8. Em que Super giro. 8. E, aliás, que usaste neste filme. Tu tens neste filme imagens... Sim, a câmera que eu uso... Parecem aquelas antigas que o meu pai fazia em casa, com aquelas câmarazinhas filmadas aos miúdos, aos seus filhos. Sim. E eu lembro que pensei, isto é Super 8, isto tem imagens que certeza que ela usa daquelas Exatamente, máquinas é Super antigas, 8. para dar a início imagem nos- que era há muitos anos. Exato, no giríssimo. início pareceu-nos um bocadinho absurdo, porque o Super 8 não é nada uma imagem do início do século, mas era Sim. a câmara que eu tinha. Portanto, Sim. eu tinha uma câmara Mas vê-se Super que ali, 8 e penso, vou filmar a preto e branco, que vai-nos trazer uma patina do Exato. tempo, digamos Mas dá, assim. dá. Dá? Eu acho que não saberia distinguir se era de 1914, 18, 20, por aí. Mas lembro dos meus filmes do meu pai dos anos 60, onde eu já estou, e de facto é aquela imagem esbatida e os fios a passar, aquelas coisas. Aquela, E para depois mim, foi isso revelada teve em laboratório. Pronto, foi revelada. Pronto, e sentes essa. Sim, essa antiguidade, digamos assim, essa patina. E até uma certa Muito sujidade, giro. sim. Foi uma ideia que tivemos ou que eu tive para fazer a ponte entre o arquivo e as recriações. Muito, muito gira esta formação de professores que tu fazes, estes cursos, Educação para o Cinema e o Cinema na Para o Plano Infância. Nacional das Artes. E o cinema na infância é uma coisa que Sim, estou a dar esse muito curso importante para a isso. Associação Eu gosto imenso desta Profissionais de relação. Infância. Sim. E depois workshops que tu lecionas, nem mais nem menos, o stop motion, outros que fizeste em Algesur, filmar quem temos à mão, com o que temos à mão, oficinas de animação, e eu adoro isto. Som, telemóvel, ação, operador de câmara por um dia, este género de cursos que tu fazes, um dia na aldeia, que também a ver com os índios do Brasil, os alfaiates das histórias, é muito importante, preocupas-te com isso. Formar também a infância para ser novos públicos e terem a apetência por este meio, não é? Sem dúvida, a educação artística é Tem jeito para fundamental e... Desde mais tem a idade, 6 anos, tens workshops para 6 E anos. deveria estar mais integrada nas escolas, Sim. mas não podendo de outra forma estar presente, que esteja de uma forma transversal, não é? Que é aquilo Exato. que tem tentado agora o Plano Sim. Nacional das Artes. Isso é E, muito portanto, giro. essa formação que eu dou a professores é no âmbito do Plano Nacional das Artes, é uma espécie de programa catálogo que eles têm exatamente. Ações que de podem fazer. ações, e os professores, pessoas se para inscrever. progredirem na carreira, precisam de créditos. Ok. E, portanto, eu Podem no início... contratar isso.
No início eu pergunto sempre qual é a motivação para estarem aqui. Não sei se é simplesmente os créditos, que está muito bem. E eles dizem, já que temos que fazer créditos... Pelas piores razões, mas ao menos que me chamem. E normalmente, como querem créditos, e dizem, já agora vamos para um que possa animado, ser divertido. Exato. E então o que eu tento é que os cursos sejam também muito prazentosos. Ou seja, ao fim de um dia de trabalho, os professores vêm estourados. Claro. Portanto, vemos filmes, tento que não sejam longas para não ocupar logo as 3 horas, mas são cursos 3 horas ao final do dia. Então, e como é que os senhores podem saber isso? Várias escolas que nos estejam a ouvir querem chamar-te para isso. Onde é que vão? Vão aos centros de formação da sua região. Ok. E o centro... Tá lá ou então contactam diretamente o Plano Nacional das Artes. Tá bem. Porque são centros de formação que escolhem dentro do catálogo do Plano Nacional das Artes. Curso. Exatamente. Tá bem. E depois abrem inscrições. E de facto, no cinema fizeste tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia mais realizadora, diretora de fotografia também, assistente de realização, mas tu foste assessoria de guião, consultora, diretora de produção, pesquisa e produção local, co-guionista, produtora executiva, câmara e edição. Eu vi e estive a ver nos seus filmes onde tu entraste, nunca mais acaba. Cá está, as várias funções que tu fizeste só falta estar com os perches e aquelas coisas. Também já fiz. No meu filme da Índia, eu sou a pessoa que faz o som. Ah, que giro, não sabia. Porque eu queria muito fazer o filme com uma amiga que é diretora de fotografia brasileira, que é a Thaís Taverna. E então eu disse, eu nunca ocupei esta posição de gravar o som. É verdade que não foi bom, mas a pessoa que está a ser filmada olha muito para a câmara. E esquece a função da pessoa do som é um bocadinho desaparecer. Sim. E eu, como realizadora, eu tinha quase que estou aqui. Exato. E então... para o som que ser captado como deve ser. Exato. Tales of Blindness, foi este, não foi? Há 12 anos. Contos sobre a cegueira, sim, exatamente. Contos sobre a cegueira. E porquê este título? Em 2 frases. Porque a gente tem que falar das damas. Porque eu penso que a herança não, o colonialismo ainda é uma cegueira para muita gente. Okay. E, portanto, eu fui encontrar muitas... É um documentário de ensaio sobre o contexto da presença portuguesa na Índia. Exatamente. Já há 12 anos. E eu percebi que daquilo eu percebia muito pouco e nós, estando tão longe... Ok. Não temos muito essa noção, não é? Não temos muito essa noção. É um filme que tem uma abertura que eu gosto muito, que é com um elefante e conto... A história, o mito dos cegos que ao tocarem num elefante. Não sei se sabes essa história. O sultão que diz o que é isto é uma o elefante. E um apalpa a barriga, outro apalpa a cauda, as orelhas, a tromba. O filme começa assim. É muito bonito isso, para dizer que a verdade é múltipla, para tem muitas mim, camadas. A Índia é esse elefante. Que giro, eu adoro essa parábola, adoro. Digo muitas vezes às pessoas que acham que sempre que têm... Gostava imenso de ver. Vou-te mandar. Porque há muitas pessoas que têm a mania que não, a minha verdade é que é, não há mais verdade nenhuma, não há só uma maneira de ver as coisas. E não há. Os vários cegos, todos estavam com a razão, mas ninguém tinha a verdade toda. E eu senti muito isso na Índia. É muito bonito isso. Se aquilo, a minha grande amiga Shreya, que é da Índia, de Calcutá, por exemplo, ela veio apresentar um filme aqui, digo isto muito rápido, ao País Basco. E eu fiquei num quarto muito silencioso e estava, que contente. Não saí para a rua e ela veio ter comigo, eu não consigo dormir. Este silêncio é ensurdecedor. Sim. E eu pensei, realmente, a cultura é completamente diferente. E eu na Índea estive constantemente a viver esses mal entendidos, entre aspas, à conta de eu perceber que nós não estamos preparados para isso. Exatamente, é completamente diferente. Muito bonito falares disso, e tão importante esse contexto, essa parábola que eu sabia do sultão. Vamos aqui falar agora então deste Damas. Depois disso, em 2018 fizeste A Vida nas Trincheiras para a RTP, era o centenário do armistício da Primeira Guerra, este documentário de 50 minutos, e então filmaste, foi aí que isso fez-te descobrir esta história do grupo de senhoras da alta sociedade, que de facto partiu para a França durante a guerra. Aí foi a primeira coisa que disseste. Foi esse programa, esse documentário, pronto, é um conjunto... Foi lançado em capítulos separados. Sim. Um era sobre a alimentação do soldado, a gente chamou-lhe a marmita do soldado, a roupa, a saúde, a fé do soldado, mas sempre do ponto de vista um bocadinho do homem. E eu decidi, vamos pôr aqui um capítulo sobre a participação feminina, a mulher na guerra. Mas já sabias que elas não, mas estavam as envolvidas? Coisas que eu comecei a ler, quando se começa a ler as coisas da saúde, começa-se a ler enfermeiras e presentes. Foi aí, Pronto. enfermeiras,
O quê? Mas tiveram enfermeiras na guerra e tinha saído um artigo na Visão ou na Sábado, sobre estas enfermeiras. As damas enfermeiras. As damas enfermeiras. Portanto, isto não era um tema, já tinha sido tratado por historiadores. E, portanto, eu fico tão curiosa. Vou à Cruz Vermelha Portuguesa e estavam lá as pastas com isso e com muito material por explorar. Foste no sótão da Cruz Vermelha, ali nas Janelas Verdes, no Palácio da Rocha de Condóvides, e então descobriste estas caixas com telegramas, plantas do edifício, fotografias, registros, folhas de serviço, regulamentos, dentro de uma pasta que nem sequer estava catalogada, e disseste, olha que curioso. E aliás, há uma cena do filme, tu entras em 2 ou 3 vezes, eu vi no filme, a ir à procura dos registros e não sei o quê, vê-se esta... Eu achei imensa graça, eu percebi que era, olha, deve ser ela, não estás de frente sequer, mas vê-se que é uma pessoa de fora e que não é daquele tempo e que vê-se tal. A guerra no feminino, de facto, quase tudo o que sabemos sobre a guerra chega-nos sempre através da voz masculina. Por isso foi tão importante resgatar as vozes destas mulheres. Os relatos femininos da guerra são diferentes dos relatos dos homens, não são, Cláudia? Eu descobri que sim. Não, portanto, estas mulheres têm cartas escritas. Portanto, e crónicas. Não são todas. As cartas que lá estão são sobretudo na Cruz Vermelha da dama-chefe, da dama enfermeira, que foi a chefe, Dona Madame Ferreira Pinto. E ela escrevia com uma letrinha muito bonita. Sim, uma mulher de armas, ela sim. Ela é que convenceu aquelas todas, no Chá das 5, em Cascais. Foi ela que convenceu no Chá das 5. Adorei estas cenas do início, e lembro depois das minhas avós que era isto, jogar o ténis, como elas diziam, o hipódromo, os saltos a cavalos, aquela vida daquelas pessoas, que é exatamente aquilo como tu retrataste com a imagem antiga e tudo. Eu revi daquelas coisas. Sim, piada, já vi filmes destes. Quer dizer, isto é deste tempo, completamente. Downton Abbey, quase, à portuguesa e em Cascais, que eram os Sim, estas mulheres eram ricas, quer dizer, da alta sociedade, tinham... Sim. Criadas, tinham quem lhes cuidasse das coisas. Eu imagino o tédio que seria. Estou a brincar. Sim, mas sim, só viviam com estes passeios, os piqueniques, os chás. Sim, mas o que eu mais admirei nelas foi a sua capacidade de se entregarem a uma causa. Sim. Esse compromisso. E deixarem, porque, quer dizer, podíamos dizer que estão acomodadas e não vão sair do país. A enfermeira esta Ferreira Pinto, Madame Ferreira Pinto, era monárquica e tal, temos no Presidente da Primeira República, nem sequer era muito bem visto ela, mas acho que tinha muito jeito para línguas, tu dizes isso, ela tinha muito jeito para línguas e por isso conseguia negociar com os homens. Muitas delas não, falavam fluentemente inglês e francês. Estavam a meter-se em assuntos de homens, era muito mal visto na altura. Ela levou... Bom, por ser mulher e por ser uma mulher monárquica, portanto, o Ministério da Guerra. Com a Beatriz Ângelo, como essas assim famosas na altura. Exatamente, portanto, nós tínhamos o movimento das mulheres republicanas. Não é? A mulher do Bernardino Machado era republicana e ela estava a fazer outro tipo de trabalho na retaguarda. Elas é que insistem, passam este nível nacional e vão diretamente ter com a Cruz Vermelha Britânica e conseguiram, ela, concretamente a Dona Madame Ferreira Pinto, portanto isso está nas cartas, como ela convenceu o general inglês de que era mesmo essencial de terem um terreno para poderem construir o hospital. E depois o modelo é o modelo canadiano, porque pronto, já havia outros modelos de hospital, portanto são os barracões em madeira. E depois o recheio já veio também da Cruz Vermelha canadiense, portanto, canadense, agora ou já... canadiana, não sei. Canadiana, agora com as várias línguas. Já pois é. Não, mas e tudo isso existiu e foi construído e depois foi inaugurado logo por azar no dia em que foi o grande ataque alemão que eu diria por sorte, porque 9 de Abril. Exato, a sorte é porque ele só foi inaugurado porque houve a batalha. Ou seja, havia ainda que fazer uns retoques, não é? Sim. Faltava sempre uma coisa, à boa maneira portuguesa, não é? Falta mais qualquer coisa, nunca está. Exato. Portanto, quando há este grande número de baixas, o que é que acontece? Os hospitais da região, porque já havia hospitais, havia também um hospital militar português, havia outros hospitais, e então ficam cheios e elas são obrigadas. Portanto, no fundo é uma abertura forçada, não é? Sim, incrível. E hoje, entretanto, aquilo foi desmantelado, nos finais de 1919, ou está lá um monumento que, portanto, com a memória dos soldados, e também, neste lugar, foi construído pela Cruz Vermelha Portuguesa um hospital de guerra e tal.
Este filme é um formato híbrido que é engraçado, é um bocadinho documentário. É muito documentário, mas também tem ficção aqui. Falas um bocadinho das inspirações, da vida, lutas um bocadinho. Esta é uma metáfora para esta luta pela igualdade de género. É também um coming of age desta enfermeira que se apaixona por uma delas e como é que elas viviam naquele tempo, naquela altura, tudo que elas largaram para estar ali. Esta luta interior é extraordinária. Até lá convencer-se a ir. É muito bom este teu cast que tu fizeste, este casting que fizeste com estas atrizes espetaculares. Eu também gosto muito delas, outras. Muito talentosas. Muito bom. Todas elas, tenho contado isto porque acho mesmo extraordinário. Eu andava à procura de uma que cantasse, porque eu precisava de uma que cantasse, que era a Beijinha, a Maria da Câmara Leme, que cantava. Que na vida real cantava e lá cantou. Cantava. Ok, está muito cheio destas músicas. Que tu fizeste, aliás, eu sei que tu fizeste estas letras das músicas. Sou eu que escrevo. E então... começa à procura. A da inglesa é muito comovente, é muito bonito. Começa à procura uma que cante, mas afinal todas as atrizes que fizemos o casting cantavam. Okay, e ótimo. Muito bem. Então pronto, houve ali um coro. Houve um coro. Tu vês isso na cena da despedida da Miss Hills. Portanto, para mim, eu emocionei-me quando estávamos a gravar naquele decor, porque eu não sabia que elas cantavam todas tão bem. Não, e não só, temos também a cena da Angélica que vai tocar piano. Eu não podia obrigar, quer dizer, a ninguém ter feito o conservatório. Sim, ela sabia, ela tinha feito a Academia de Música de Santa Cecília. Onde tu deste aulas, aliás. Onde eu dei aulas, portanto acabámos logo por ter ali uma conversa de ex-professores, ex-alunos. Engraçado. Foi muito a tua engraçado. Pesquisa insana que tu fizeste, foste às famílias delas, porque havia estes nomes que tu tinhas, não é? Sim. Foste às famílias delas. Aliás, tinhas este dinheiro para fazer isto, certo? Foi o meu primeiro filme apoiado pelo ICA e, portanto, e também com o apoio da RTP. E, portanto, havia este dinheiro para poder fazer estas consultas todas que tu precisaste. Sim, a minha ideia belga, inicial... O Museu Albert Kahn, em França, o Cosmelha Belga, o Bundearchiv na Alemanha, as coisas que o British Pathé no Reino Unido, tudo isto que tu tiveste que investigar. Há muita investigação aqui. Eu adorei as imagens de arquivo, lindíssimas, e as fotografias. Sim, houve muito tempo investido no projeto e, como eu dizia há pouco, quando eu vou para a França, eu deixo um bocadinho, estamos em plena pandemia, deixo um bocadinho estes workshops que eu dou na Cinemateca Júnior, em Algesur, interrompo. E o facto de ter interrompido permitiu-me um maior foco. Sim. E quando eu me deparo com a falta de, talvez até de emoção, quer dizer, são muitos documentos, mas como é que damos brilho a isto, não é? Eu pelo menos não estava a ser capaz e pensei, vou criar talvez aqui uma voz que una as várias histórias que eu encontrei, e para isso começo a ler também. A autobiografia da Agatha Christie é super importante para mim, porque ela esteve na guerra. Sim. E então ela passou peripécias, porque estas mulheres também passaram. Roubo-lhe uma ou outra peripécia. Pronto, quem tenha lido a autobiografia talvez se lembre. Porque pronto, estas coisas com descendência masculina, não sei, isso está presente também na Virginia Woolf. Portanto, autoras que eu admiro e que também vou me inspirar. E, obviamente, os diários das enfermeiras inglesas, que estão todas online no Imperial War Museum, quem quiser consultar, que são inspiradores. Muito bem, é de facto um filme extraordinário, vale muito a pena ver este Damas, tiraste este título do Damas Enfermeiras, pronto, obviamente, que usado neste filme. Para a gente seguir, Cláudia, já aqui no Cinema City Alvalade está o filme, já em exibição. Sim, começa amanhã. Pronto, está em exibição, portanto podemos também seguir-te nas tuas redes, Vimeo, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sim. E de facto, e estes seus cursos, como é que se chama? No Plano Nacional das Artes, no PNA, pode-se Cinema ver... para... Educação para o cinema, ou então, através da APEI, o cinema na infância. Muito, muito importante estes cursos. Muito obrigado por teres vindo, Cláudia, e tudo de bom para os festivais todos onde tu passas e que mereces. Bem-ajas, obrigado por ter vindo. Obrigada eu.